Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 28. E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Então, olha o que aconteceu aqui. Jesus chegou àquela comunidade, né? Ele chegou àquela província ali, e ali haviam 2 endemoniados, 2 homens que viviam cativos em sepulcros, né? Para nós hoje aqui é o cemitério. Imagina, aqueles homens viviam ali, porque ninguém conseguia passar por aquele caminho, porque aqueles demônios que estavam neles faziam com que eles se tornavam agressivos, com que agredissem, com que batessem nas pessoas, então afugentassem as pessoas, tinham medo. E quando Jesus chegou àquele lugar, os demônios que estavam neles disseram, né? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Porque a gente sabe que vai chegar o momento ali da vinda de Jesus, né? Em que eles já estão condenados e eles sabem o lugar para onde eles irão, para o inferno. Hoje eles estão aí, né? Livres por um determinado tempo, né? Agindo na vida das pessoas. Quando as pessoas dão lugar, abrem brechas, porque a palavra é bem clara: não deis lugar ao diabo. E muitas pessoas estão dando. Quando mentem, quando deixam de se voltar a Deus, quando deixam de buscar a Deus, quando murmuram, quando reclamam, quando não são gratos, as pessoas dão lugar. Abrem as brechas para que eles fiquem agindo nas suas vidas, colocando enfermidades. Hoje, a maioria das doenças, se nós formos observar, são da alma. Pessoas que não querem abrir o coração, pessoas que não aceitam liberar perdão, pessoas estão deprimidas, pessoas estão sendo atormentadas, pessoas estão tendo tumores, desencadeando doenças, síndromes. Por quê? Porque a maior ferida, a maior dor está na alma. A alma precisa ser tratada. Aqueles homens foram curados, foram livres daquele mal que os acometia, que impedia com que eles vivessem na cidade, na sociedade, junto da sua família. Mas os demônios pediram para ir para os porcos. Nem os porcos quiseram. Os porcos se precipitaram e se jogaram no mar. O porco naquela época, ele era o símbolo da proibição de pecar. E por que os porqueiros e aquelas pessoas rogaram que Jesus saísse da cidade? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não querem abandonar o pecado, não querem abandonar o erro, a vida errada em que estão vivendo, e querem continuar vivendo uma vida de farsa, querem continuar vivendo na amargura, querem continuar vivendo da maneira dissoluta, da maneira errada,
e não buscam a Deus. Aqueles homens tinham a oportunidade ali. Quando eles viram o que Jesus fez com aqueles 2 endemoniados, eles perderam a grande chance, a grande oportunidade da vida deles de mudar, de ver aquele lugar todo ser transformado. Só aqueles 2 homens foram abençoados. Os outros o pediram para que Jesus se retirasse. E quantas pessoas estão pedindo para Jesus se retirar? Quantas pessoas o Espírito Santo não habita mais aqui? Ele está só do lado porque não consegue ver o que as pessoas estão vendo, ouvir o que as pessoas estão ouvindo. Tem pessoas que dão espaço para os seus olhos e para os seus ouvidos para ouvirem e para verem tanto lixo, tanta imundícia que deixam entrar. E tantas pessoas destilam aquilo que está aqui dentro. A boca fala do que está cheio o nosso coração. Aqueles 2 endemoniados ali receberam a cura, a libertação, a paz, voltaram para a sociedade. Jesus restaurou tudo na vida deles, a integridade. Deixaram sepulcros. Você sabe o que é isso? Viver dentro de um cemitério, num sepulcro, aonde as pessoas naquela época, eles não eram enterrados com terra, né, com um caixão. Não, eles eram envoltos em panos de linhos, né? Eles trabalhavam, passavam essências nos seus corpos ali, e depois eles eram postos dentro de sepulcros e fechava-se apenas a porta deles, como o de Lázaro. Quando Jesus mandou tirar a pedra, eles eram fechados com uma pedra. E quando tinha outro para sepultar, abria e colocava lá dentro, como hoje as pessoas fazem, né? Depois de um determinado tempo, eles podem tirar os ossos daquele que já foi sepultado primeiro, coloca-se dentro de um saquinho identificado e coloca-se outra pessoa da mesma família ali. E imagina aqueles homens vivendo dentro daquele lugar. O cheiro, a podridão, porque o corpo, quando ele está em estado de decomposição, o cheiro é horrível. Tanto que a irmã de Lázaro disse: Senhor, já cheira mal, fazem 4 dias. Então vocês imaginam aqueles homens vivendo daquela maneira, sabe-se lá por quanto tempo, dentro de um cemitério, cheirando mal, sem tomar banho, todo machucado, feridos. Imagina a situação daquelas pessoas. E quantas pessoas estão assim hoje? Sepulcros caiados, que por fora são bonitos, né? Tem túmulos que você olha no cemitério, nossa, são até bonitos, né? Bem arrumados, todos cheios de mármore, tudo enfeitado. Mas por dentro tem o quê? Só o que é podre, só o que é sujo. Então, aquelas pessoas perderam a oportunidade de ter uma faxina completa na sua vida, de serem curadas, de serem libertas. Eles preferiram o pecado. Ficaram bravos porque aqueles porcos se jogaram no mar e aqueles porcos, né, eram o ganha-pão deles. Só que o porco, por um determinado tempo, ele foi proibido de comer, ele foi considerado um animal impuro. E se nós formos olhar, Deus, na sua infinita sabedoria, como que o povo ia comer porco no deserto? Quente, não tinha refrigeração. O porco, ele tem um verme, né, na sua carne, que se a gente não cozinhar bem ele, pode subir para o cérebro. Então, depois que Jesus morreu na cruz, né, tudo aquilo que Deus purificou se tornou purificado. Então, hoje nós comemos a carne de porco, né, frutos do mar, mas naquela época eram impuros, porque Deus não queria que causasse danos ao corpo, à mente.
ao templo, mas nós precisamos cuidar do nosso corpo, do nosso templo, buscar nos santificar. O porco representava a proibição de pecar. E aqueles porcos se lançaram no mar e aquelas pessoas se juntaram ali e pediram que Jesus fosse embora. Rogaram-lhe, né? E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Ao invés de rogarem para Jesus, Jesus faz a obra na nossa vida. Assim como o Senhor fez na vida desses dois, faça na nossa, não. Eles pediram para que Jesus saísse de lá. E quantas pessoas estão fechando a porta para Jesus? Quantas pessoas estão dizendo, sai do meu território, que é o nosso coração. Quantas pessoas estão ocupando o território com lixo, com o pecado, com a lascívia, com a imoralidade. Quantas pessoas estão deixando de lado os princípios, os valores. Estão pedindo para Jesus ficar lá do lado de fora. Mas vai chegar um momento em que eles vão querer e vai ser muito tarde. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta. A porta abre-se do lado de dentro. É igual a fechadura aqui do meu apartamento. Ela só abre do lado de dentro. Do lado de fora só se eu colocar a chave, senão eu não entro dentro de casa. É assim. No nosso coração, Deus bate. Mas quem abre a porta, do lado de dentro, somos nós. E a limpeza começa aqui, de dentro para fora. Não adianta exteriormente, a pessoa está ali, né? Linda, maravilhosa, bem arrumada. E aqui? Como é que tá? Muitas vezes ali dentro tá terrível. Essa mudança ela não quer. Essa mudança ela não busca. Ela prefere viver de aparências, demonstrando que tudo está bem. Se nós formos olhar hoje as redes sociais, a maioria do que é postado ali é mentira. Pessoas mostram uma realidade que não é verdade. Postam lá como se fossem a família mais feliz da face da terra e não são. É só uma foto. É só um registrinho. Ai, vamos tirar uma fotinha aqui, uma selfie. Infelizmente as pessoas estão assim. Postando mentiras. Postando aquilo que não são. Aquilo que não vivem realmente. Quantas famílias nem sequer almoçar juntos eles almoçam. Cada um para o seu lado, cada um no seu celular, comendo aqui, ó. Não conversam mais, não assistem um filme juntos, não tem um momento de diálogo, por isso que os casamentos estão terminando. Por que os filhos vivem na rebeldia? Os filhos não têm mais amor. Os pais não sentam, não conversam, não tiram um tempo. Mas para o celular eles têm tempo. Mas para o filho não. As pessoas estão confundindo o ensinar com o educar. A escola ensina. Educação vem de casa. Estão atribuindo para a escola a sua função. O que tu aprendeu no colégio hoje? O que a tua professora fez? Não, a professora ensinou, passou a lição, a instrução, que é para isso que ela é paga. Ela não é paga para educar o teu filho. Ela é paga para ensinar o teu filho, preparar ele para ter uma carreira, para ter uma formação.
A professora não é paga para educar o teu filho. Quem educa é o pai e a mãe. Quem põe limites é o pai e a mãe, não é a professora. Infelizmente, é uma profissão que, se você for olhar daqui a um tempo, vai ser extinta. Ninguém mais quer ser professor. Porque hoje as crianças não têm limite, falam o que vem à boca, respondem, agridem e muitas vezes com o aval dos pais. Pais que dizem para os filhos: eu pago o salário da tua professora, eu pago o teu colégio. Você não faz mais que a tua obrigação. E você não deve ensinar o teu filho a isso, não. Você tem que ensinar o teu filho a ter respeito por elas. Por uma pessoa que estudou, que se preparou para ir lá na escola ensinar eles. Quando eu era pequena, a professora era autoridade máxima. Deus o livre se a gente chegasse em casa e tivesse uma reclamação. No outro dia a mãe estava lá no colégio. Era assim. A minha vizinha levava uma vara de marmelo na bolsa. E ela na escola perguntar como é que o filho estava. E ela dizia: se a professora falar qualquer coisa, eu vou pedir licença para ela, vou te tirar para fora e você vai apanhar na frente dos teus colegas. Todo mundo tinha respeito, não era medo. Respeito, educação. É o que está faltando hoje. Limites. Não precisa bater. É só ter amor, falar de uma forma correta, colocar de castigo. Você não vai obedecer, então você vai ficar tantos dias sem o teu computador, sem o teu celular, sem o teu game. Você tem que pôr limites e colocar para a criança o porquê que ela está recebendo aquele castigo, porque ela infringiu aquela regra. São regras, assim como são impostas para nós por Deus. Se nós infringirmos os mandamentos, os princípios, os valores, nós vamos ser cobrados por Deus. Como pais negligentes, nós devemos cuidar dos nossos filhos, educar os nossos filhos, para que eles sejam pessoas íntegras. E não é esses aqui que vão expulsar Jesus da vida deles mais tarde. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Ensine para ele, dê limites, dê amor, que é o que eles precisam. Amor, instrução, preparar eles para a vida. Mostrar para eles que nem tudo é flor, que tem espinhos, que tem pedras, que eles vão passar por situações. É esta a nossa função. Não podemos delegar para outros aquilo que é para nós fazermos. Nós precisamos cuidar das nossas crianças, para que não sejam enganadas. As drogas estão ali nas portas das escolas, cigarro eletrônico, maconha, tá tudo ali. Mas se nós não instruirmos eles que aquilo ali é para destruição deles, quem vai ensinar? O traficante? O que vende lá o cigarrinho? Não. Nós devemos ensinar. Isso cabe a nós. Então cuide da tua casa. Leve o reino para dentro da tua casa e não faça como esse povo aqui que pediu para Jesus sair de lá. Traga Jesus para tua casa, para o teu território, para a tua vida, para a vida do teu filho, do teu esposo, da tua esposa. Tire um momento com a tua família. Leia a Bíblia, ore. Tire um tempo com o teu filho, com a tua filha. Nem que seja para você caminhar ali olhando vitrine, para ver ele caminhando do teu lado, mas tire um tempo para ir a uma praça, para brincar, nem que seja dentro de casa, um joguinho. Senta lá no tapete da sala, monta um joguinho com ele, faça algo. As crianças precisam disso. As crianças hoje clamam por atenção. Eles têm uma vida negociável.
Pais negociam, eu te dou tal coisa se você fizer isso. Não é assim. Com Deus não funciona assim. Nós não podemos barganhar com Deus bênção, e as crianças também nós devemos ensinar assim. Ensinar para ela a função dela. Meu filho, você vai arrumar teu quarto, você vai arrumar tua cama. Ah, só se tu me der isso? Não, é a tua obrigação. Quem é que dorme na tua cama? É você. O quarto é seu. Então você é o responsável de cuidar dele. É assim que funciona, gente. Eu não vou fazer. Ah, tudo bem, você não vai fazer, então você vai ficar uma semana sem ir na casa do teu colega, sem fazer tal coisa. É assim que se ensina. É assim. Então, guarda esta palavra no teu coração. Porque Deus, ele vai nos corrigir. Deus, ele vai nos instruir. Vai. O Pai corrige aqueles que ele ama. Quantos têm expulsado Jesus da sua vida e da sua família? Quantos lares estão destruídos hoje porque Jesus não mora ali? Reflita nessa palavra. Eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que têm te expulsado de dentro do seu lar, de dentro da sua casa, da sua família. Pai, que esses pais tenham seus olhos abertos e despertem enquanto é tempo. Que instruam, que corrijam, que cuidem, que amem os seus filhos, Pai, porque eles são a herança do Senhor. Que o Senhor, Pai, fale mais ao coração de cada homem e de cada mulher. Que essas pessoas recebam um milagre, a bênção como aqueles 2 endemoniados receberam, uma vida nova. Saíram dos sepulcros e foram viver a vida e a vida em abundância que Jesus veio para dar. Que o Senhor resgate almas dos sepulcros. Que o Senhor tire pessoas dos sepulcros caiados em que estão enterradas e que elas passem a viver uma novidade de vida e uma vida em abundância que o Senhor veio para dar. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Esta é a minha oração.